Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão bem? Numa escala de 0 a 10, como que você está hoje? 10? Ih, 10? Tem alguém que está 5 aí? Glória a Deus. Você que está 10, tem uma notícia para te dar. Você vai ser daqui 1000. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir uma coisa. Tem como apagar a luz? Obrigada. Pode se sentar. Não, deixa só do altar. Pode colocar para mim Levítico 23? Gente, eu tô tão nervosa. Sério. Mas eu estou muito feliz. Queria agradecer ao Anthony pelo convite. Agradecer à pastora Andrea, ao pastor Silas pela confiança, né? A igreja está linda. Meu Deus do céu. Quando eu entrei aqui e vi esse altar, meu coração pulsou. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor já recebeu. Tudo é adoração para Ele. O cuidado, a dedicação que vocês tiveram de preparar tudo, eu creio que o Senhor recebeu como o mais perfeito louvor. Então, glória a Deus. Amém? Pode colocar para mim Levítico 23. Se eu gaguejar, vocês me ajudem aí, tá bom? Porque eu estou nervosa. Estou aqui, ó. Levítico 23. Boa. Diz assim: o Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes, quando o povo se reúne para adorar o Senhor. Só até aqui. Deixa eu apoiar aqui. Quando a gente lê Levítico 23, a gente tem toda uma descrição que Deus passou sobre as festas solenes. Em algumas outras versões está festas solene. Solene é algo muito importante. Sabe quando te convidam para aquela festa super chique que você olha assim e fala, nossa, não tenho nem roupa para ir? Então, eram as festas solenes. Deus, Ele instituiu 7 festas solenes. Quantas? 7. Uma delas era semanal, que era o sábado, certo? E 6 delas eram anuais. Algumas dessas festas anuais você deve já ter ouvido falar muito bem. Quem aqui já ouviu falar da Páscoa? Alguém já ouviu? Quase ninguém, né? Páscoa era uma festa anual solene que Deus tinha determinado. Outra festa, talvez você nunca tenha ouvido falar de Pentecoste. Alguém já ouviu? Acho que não, né? Pouco. A gente sempre canta sobre o dia de Pentecostes. Todas essas festas que Deus tinha instituído, é muito bom a gente pensar no contexto que estava acontecendo. Deus, Ele tinha acabado de tirar o povo do Egito, o povo de Israel, e o povo ele ficou escravo por muito tempo. Muitas gerações sendo escravas. E quando você é escravo, você acaba aprendendo a cultura e você acaba tendo um pensamento do quê? De escravo, não é verdade? Imagina uma criança que nasce numa família que é escrava. Ela já aprende o quê? Que ela também é escrava. Qual que é o futuro dela? Assim como os pais, servir aos egípcios, certo? Vocês estão comigo? Então, o povo, quando saiu do Egito, ele ainda estava com pensamento de escravo. Eu pergunto para você, escravo tem folga? Tem? Escravo tem feriado? Escravo tem sextou? Ih, chato, né? Quem gosta aí do sextou? Quem trabalha gosta. Quando chega a sexta-feira, a gente fica como? Feliz, né? Você balançou bem a cabeça, imagina a sua alegria com a sexta-feira. A gente trabalha a semana inteira. Eu gosto muito de trabalhar, eu confesso, eu gosto. Mas todo mundo gosta de um descanso, não gosta também? Mas escravo não tinha descanso. Então, por isso que a primeira festa que Deus instituiu foi o sábado, porque no sábado eles deveriam fazer o quê? O quê, gente, que eles deveriam fazer no sábado? O quê? Estão com mais vergonha do que eu. Solta aí a voz. O que eles deveriam fazer no sábado? Mas só descansar? Porque é assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Você fala para o jovem que sábado é para descansar, o que ele faz? Acorda 3 horas da tarde. Não que tenha algo parecido aqui no nosso meio. Então, não tem, né?
Mas eles não deveriam só descansar. O sábado era o dia que eles deveriam se reunir para celebrar o Senhor. Porque não era mais só trabalho. Agora eles eram livres. Então eles não podiam mais ter aquele pensamento de escravo, de viver apenas para trabalhar, porque agora eles tinham um Deus que tinha libertado eles para viver uma vida gloriosa. Eles iam trabalhar, claro, né, a gente tem que comer, óbvio, mas um dia da semana eles deveriam parar e descansar e se reunir para adorar a Deus. Era isso que Deus estava começando a ensinar o povo. Mas daí, além dessa festa, eu falei que tem mais quantas? Mais 6 festas, que eram 7. Embora cada uma ocorresse em um período e tivesse uma descrição, e eu tenho certeza que você ama a Bíblia, depois você vai ler na sua casa todo esse capítulo, eu queria falar sobre algumas coisas que eram comuns nessas festas. Amém? 3 coisas que, lendo a palavra, o Senhor me fez refletir. Primeira coisa que era comum era o fato deles não trabalharem para se reunir. Porque eles viveram a vida inteira trabalhando dia após dia. Porque eles eram escravos, mas agora eles eram livres. Então eles não deveriam trabalhar porque eles tinham que se reunir para celebrar ao Senhor. Isso me faz refletir que Deus estava ensinando eles que eles deveriam ter um tempo para Deus. Que eles deveriam ter um tempo para se reunir e celebrar o Senhor. E hoje, olha que maravilha, nós não temos apenas um dia. A nossa igreja é maravilhosa, ela tem 3 cultos na semana, mas os dias de oração, que é o quê? É um tempo que você tira para se reunir com seus irmãos e adorar a Deus. Porque você é livre. Em outros tempos, você não teria essa liberdade. Porque provavelmente você ia estar lá preso na pornografia, sem sair do seu quarto. Em outro tempo, você poderia, na sexta-feira, estar lá com seus amigos no Fluxus, bebendo. Mas agora você é livre. Então, o tempo que você tem, você está onde? Na casa do Senhor, cultuando, celebrando, porque Ele te libertou. É isso que Deus estava começando a ensinar. Mas o que aconteceu com a gente? Aconteceu que, como tem culto toda semana, a gente já sabe quando é o próximo, a gente começou a tratar o culto como mais um. A gente começou a simplesmente tratar o culto como, hoje não, tem na quarta. Hoje não, tem na sexta. Hoje não, domingo eu vou. A gente começou a tratar algo que deveria ser motivo de celebração, alegria, como um simples ato religioso. O que Jesus disse para os fariseus? Não pensem que eu vim tirar a lei do sábado, eu vim cumprir, mas eu vim dar sentido a ela. Porque chegou um tempo que os fariseus simplesmente não trabalhavam, né? Cumpriam lá o sábado, mas o coração deles estava longe de Deus. E é isso que nós devemos ter cuidado. Porque às vezes mesmo na igreja, se a gente cai na rotina, a gente está aqui, mas o nosso coração está longe de Deus. A gente está cumprindo o protocolo. Mas se a gente não se rende, se quando você entra por essas portas, você não entende que você está aqui, porque um dia Ele te libertou, e você é livre para celebrar, para cultuar, para engrandecer o nome dEle. Vira rotina, vira um ato religioso. E a gente para de tratar o culto como algo precioso. Foi isso que o Espírito Santo ministrou em mim. Nós estamos deixando de tratar as nossas reuniões como algo precioso. Porque o Espírito de Deus está ali. Nós somos livres para cultuar a Ele. E como têm sido os nossos cultos, jovens? Oh, Espírito Santo. Nós precisamos desse tempo para nos reunir e celebrar a liberdade que Cristo conquistou por mim, por você na cruz. Então, todas as vezes que você entrar pela igreja, lembre-se disso. Eu estou aqui porque um dia eu fui escravo e hoje eu sou livre. Então, eu vou dar o meu melhor para o meu Deus.
Oh, Shuriandalabás. Eu vou dar o meu melhor para o meu Deus. Segundo ponto, que é muito parecido em todas as festas, eles chegavam com uma oferta para o Senhor. Em todas as celebrações que Deus instituiu, havia uma oferta que era preparada antes, para que eles entregassem e oferecessem a Deus em gratidão. Porque todas as festas, elas estavam ligadas a um fato muito importante que eles tiveram com Deus. E aquele momento da oferta era um momento de gratidão. Era um momento de reconhecer aquilo que Deus já tinha dado para eles. E quantas vezes a gente tem chegado diante de Deus de mãos vazias? E eu não estou falando de dinheiro. É como o irmão ministrou aqui na hora da oferta. Oferta não é apenas o seu dinheiro. É a sua adoração, é o seu louvor, é o seu coração prostrado verdadeiramente diante de Deus. Como que a gente tem chegado? Será que nós temos vindo sempre de mãos vazias? Esses tempos atrás, Deus chamou um pouco da minha atenção no aspecto, porque é verdade que todo mundo tem o seu estilo, não é verdade? Cada um tem lá o seu louvor que mais gosta, o cantor que mais gosta. Eu, por exemplo, eu gosto muito de Hillsong e Elevation. Daí eu estou em casa, eu coloco meu foninho, minha mãe sabe, né, mãe? Eu fico lá. Claro, no inglês, né, no embromation. Mas aí, quando eu chego na igreja, o que está tocando? Gabriela Rocha, né? Quero ser culto de quarta-feira. É, quero ir mais fundo. Sempre assim, né? E daí, eu lembro que algumas vezes eu cheguei no culto de quarta-feira e estava cantando, né? O louvor gosta desse louvor. Eu, legal, né? Mas ficava o quê? Desapercebida. E daí o Espírito Santo falou comigo. O culto não é para você. Não é para você gostar do louvor. É para você me louvar. Eu me senti tão constrangida. Tão constrangida. E o Senhor me fez lembrar disso. Porque quando a gente fala de oferta no culto, é o nosso louvor, é a nossa adoração, porque nós estamos cultuando para Deus. É para Ele. Então, se você gosta do louvor ou não, se você gosta de quem está cantando, de quem está pregando, é para Deus. E às vezes a gente quer o quê? Classificar o culto, né? Nossa, hoje o culto foi uma bênção. Pastor Silas cantou. Hoje o culto foi mais ou menos. Foi a menina lá da Oliveira adorar. Hoje o culto foi assim, foi assado. E Deus está olhando, sabe o quê? O que você entregou para Ele. Porque você saiu da sua casa, você se arrumou, você chegou até aqui para quê? Para não entregar nada para Deus? Para estar com o corpo aqui, mas a sua mente está pensando no que você vai fazer amanhã? No como está o cabelo da irmã? Nós precisamos, em nome de Jesus, entregar o nosso melhor, porque Ele é digno. O Senhor é digno do nosso melhor. E nós precisamos ter essa sensibilidade de ver quando nós estamos errados e pedir perdão. Porque foi isso que eu fiz. Eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu vou ter sim os meus momentos na minha casa que eu vou fechar a minha porta e eu vou cantar todos os louvores que eu gosto. Deus, não sei se Ele está cansado do meu repertório, que é sempre o mesmo. Mas eu vou ter aquele momento. Mas quando eu for para a igreja, eu vou me juntar com os meus irmãos e eu vou adorar aquilo que estiver tocando, adorando, porque Deus está olhando a intenção do meu coração. Então eu vou entregar o meu mais perfeito louvor para o meu Deus que me libertou. Aleluias. Glória a Deus. Terceiro ponto que era muito comum dentro das festas era eles lembrarem daquilo que Deus tinha feito. Lembra que eu falei? Cada festa, ela tinha uma simbologia com um fato que aconteceu. Olha a Páscoa. Quando a gente vê a história da Páscoa, eu até tinha anotado aqui o versículo, se puder colocar para mim, é Êxodo... Cadê? Êxodo 12, 27. A primeira Páscoa aconteceu quando Deus foi tirar o povo do Egito.
E daí você já conhece bem essa história de que Deus ele iria matar todo o primogênito, então ele ordenou que o povo matasse um cordeiro, pegasse o sangue, passasse nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte passasse, ele iria distinguir, fazer a diferença da casa que era de um israelita e da casa que não era de alguém do povo de Deus. E daí olha o que está escrito aqui. Acho que volta um, só para eu ver. Coloca o 26. Daí, olha o que Deus diz assim. Depois desse ato, Deus tinha determinado que todos os anos eles deveriam celebrar a Páscoa. E daí aqui Deus fala, quando os seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia era a cerimônia da Páscoa. Daí Deus diz, vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Ou seja, toda vez que eles celebrassem a Páscoa, era para contar para as próximas gerações aquilo que Deus tinha feito. Então, imagine a alegria deles, de lembrar que o Deus tinha livrado eles com um braço forte. E eu acho muito lindo quando Deus fala, e quando os seus filhos, porque talvez os filhos, né, daqueles que foram tirados do Egito, eles não viram Deus abrir o mar, certo? Eles não viram Deus enviar as pragas, mas os pais deles viram. E daí, todos os anos, quando eles celebrassem a Páscoa, era para lembrar, olha, um dia com mão poderosa, Deus nos livrou. Era para que eles contassem de novo as maravilhas que Deus tinha feito. Era para continuar falando, geração após geração. Um dia Deus nos libertou e é por isso que nós estamos aqui reunidos celebrando essa Páscoa, é por isso que nós estamos aqui com esse cordeiro, é porque um dia Deus nos libertou. Oh, Deus. Eu imagino a alegria deles se reunindo, como nós estamos aqui. Por que tem que ter alegria nas nossas reuniões, nas nossas celebrações? Porque nós somos gratos por aquilo que Ele fez. Porque nós somos gratos pelo Deus que tem sido fiel até aqui. Oh, aleluias. É por isso que nós temos que chegar com alegria diante do Senhor. Porque ainda que você passe por lutas, eu tenho certeza, aquilo que Deus já fez na sua vida é maior do que você ainda está esperando. Só que às vezes a gente vive olhando só, um dia Deus vai fazer tal coisa, um dia Deus vai fazer, às vezes faz, e o que Deus já fez? Nós não celebramos mais aquilo que Deus já fez. Nós não contamos mais os testemunhos daquilo que Deus já fez. Sim, Ele vai fazer muito mais, mas Ele já fez muito. E tudo que Ele já fez até aqui, eu tenho mais de 1000 motivos para celebrar e alegrar e pular. Porque Ele fez. E daí quando as pessoas passarem, mas por que aquela igreja está pulando lá? Oh, aleluias! É porque um dia Deus fez algo maravilhoso. E por isso nós cantamos. E por isso nós celebramos. Oh, onde está a nossa alegria, jovem? Onde está a nossa alegria? Onde está a nossa alegria de estar diante do Senhor? E eu sei que existem algumas pessoas que são mais tímidas. Cada um vai se expressar de um jeito. Mas não deixe de passar nem mais um culto, nem mais uma oportunidade em que você está aqui e você não se alegra. Oh, Senhor Jesus, se alegre. Oh, o Senhor disse que nos daria vestes de louvor ao invés de cinzas. Se alegre na presença do Senhor. Quando você estiver aqui, não vem só pensando naquilo que você precisa que Ele faça, mas se alegre por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele já te entregou, pela libertação que Ele fez na sua vida.
quem nós éramos antes do Senhor. Quem nós éramos. Mas a Bíblia fala que Ele nos tirou das trevas para uma maravilhosa luz. Aleluia. Por isso é motivo de alegria. Até as bandeiras estão alegres. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Então, em cada festa, era muito direcionada para lembrar algo que Deus já tinha feito. Amém. E é por isso que nós precisamos trazer de volta essa alegria. A alegria de estar. Às vezes o ministério de louvor está adorando e eles precisam ficar falando, levanta a mão, feche os olhos, adore. Porque muitas vezes a gente está disperso. E eu me incluo nisso. Porque lá no Oliveira, muitos cultos é assim. O ministério de louvor lá, né? Na maior unção. E a igreja? O ministério de louvor lá, adore ao Senhor, feche os seus olhos, se concentre, se alegre no Senhor. E a igreja? Oh, Deus, coloca temor, Senhor, nos nossos corações. Nós não viemos aqui, Senhor, nos apresentar para pessoas, nós estamos diante do nosso Deus. Coloca temor, Senhor, no nosso coração, para te entregarmos o nosso melhor e para sermos gratos. Traz de volta, Senhor Jesus, a alegria da sua presença. Traz de volta, Senhor Jesus, aquele fogo do primeiro amor, que fazia a gente pular, que fazia a gente se derramar, que fazia, Senhor Jesus, nós celebrarmos. Por que no início da conversão a gente é tão animado? Porque você acabou de ser liberto, não é verdade? Deus, você veio sujo, maltratado, e daí Deus vem e te limpa. Você fica todo feliz, não é verdade? Grato. Mas se você não se mantém lembrando de tudo que Deus fez na sua vida, com o passar do tempo, você já não carrega mais aquela alegria. E você só olha para aquilo que você não tem. Para aquilo que você pede para Deus fazer, mas ainda não é o tempo. E daí você não se alegra mais. Você vem para a igreja e você fala mais das lutas e da dificuldade de ser cristão do que você celebra o Deus que você serve, que está com você. Porque eu sinto que muitas vezes a gente só fala, né, da cruz. Nossa, porque Jesus disse que tem que carregar a cruz. E a gente só fala da cruz. Nós temos que carregar a cruz. Mas a gente esquece de celebrar o Jesus que ressuscitou no terceiro dia. A nossa vida, ela tem algumas fases que são mais difíceis. Foi assim com Jesus. Mas a gente precisa olhar para a história inteira. Assim como Cristo ressuscitou no terceiro dia, vitorioso, assim também será na nossa vida. Então comece a olhar para as vitórias que Deus já te deu. Comece a olhar para tudo que Deus já fez. E celebre, se alegre. Não aceite chegar até a casa de Deus e estar sempre emburrado, e estar sempre chorando, e estar sempre, sabe, desanimado. Não, sempre assim. Eu falo isso para os jovens. Opa, tá amarrado. Eu falo muito isso para os jovens, porque a gente tem escolinha no domingo, né? E tem dia, fala isso, Suzana, que eles estão lá na escolinha com uma cara do tipo, meu Deus, tô aqui amarrado. De verdade. Acho que aqui não tem disso. Mas lá, às vezes, a gente passa um pouco por isso. Mas por quê? A gente se prende às coisas desse mundo, a como está o nosso estado emocional no dia, e a gente esquece de olhar o real motivo de que faz a gente sair da nossa casa e ir para a igreja no domingo, na quarta, na sexta, aqui na terça e na quinta. Qual que é o motivo? Não é Deus? Então se alegre. Deus não é o seu motivo de você estar aqui? Então se alegre. Deus não tem sido fiel na sua vida, você não confia que Ele vai continuar sendo fiel? Então se alegre. Se alegre.
Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Se alegre, seja grato. Porque daí, talvez vão olhar assim para você, nossa, mas por que está tão feliz? Porque um dia Cristo me libertou. Eu já tenho motivo para me alegrar. Eu já tenho motivo suficiente para celebrar. Eu não preciso que Ele faça mais nada. Ele já fez tudo por mim, tudo. E Ele é tão misericordioso que mesmo depois de fazer tudo, Ele ainda tem muito mais para minha vida. Aleluias. Eu estava me recordando, a primeira vez que eu vim na ICL foi numa festa cristalina, em julho de 2007, lá no Oliveira. A nossa vizinha convidou e eu fui com os meus pais, fui para comer, porque festa da igreja sempre tem comida muito boa. Então eu fui com a intenção de comer, mas eu mal sabia que Cristo tinha marcado o encontro comigo. Eu mal sabia. Eu cheguei na igreja morrendo de vergonha. Eu tinha um cabelo comprido, queria colocar o cabelo na frente para não ver ninguém. Eu sempre fui muito tímida, muito. E por alguns momentos eu pensei, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Mas quando você é novo, adolescente, os pais te levam, você tem que ir, você não tem muita escolha, né? Ou vai, então eu fui. E eu olhava assim, vi o pessoal, na época a gente fazia a dança típica, vi o pessoal lá celebrando, eu não entendia nada. E quando o Anthony falou comigo, o Espírito Santo me fez lembrar de que a primeira vez que eu entrei na igreja foi numa festa como essa. E a partir daquele dia eu nunca mais saí. A partir daquele dia eu comecei a caminhar com Cristo. Imagina! Eu estava feliz só com a comida, estava tudo bem, mas Deus tinha muito mais para mim. Hoje eu estou aqui falando para você que Deus, Ele tem muito mais para você, mas você precisa se alegrar agora, você precisa dar o seu melhor agora, porque Ele é digno. E eu queria orar por você. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Olha, glória a Deus. Eu queria orar por todos vocês. Se você puder ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos, se puder apagar a luz, eu quero fazer essa oração com você. Ora, ramachuri andalabás, ori candalabás, ori baralabás, suri andalabás, sori balabás, shuri andalabás, ori bahamachuri alhabata, recamanai, ori baralabás, shuri andalabás, ori baralabás, shuri andalabás, suri candalabás. Você que não consegue mais sentir alegria na presença do Senhor, nessa noite Deus te trouxe aqui para tirar esse fardo, porque o fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave. Então, em nome de Jesus, você que tem sido um fardo para você servir a Deus, algo está errado. Deus vai tirar esse peso dos seus ombros nessa noite, porque é uma noite de alegria, é uma noite de celebração. Comece a orar, abre os seus lábios e comece a falar com Deus. De repente